Tobey Maguire. Houve um tempo em que esse nome tinha o poder de fazer o mundo inteiro prender a respiração. Ele foi o escolhido, o homem que não apenas interpretou um personagem, mas transformou Peter Parker em um Homem-Aranha dolorosamente real. Ele gravou a ferro e fogo sua ferocidade frágil e sua determinação trêmula na memória coletiva de toda uma geração. Ele não era meramente uma estrela de cinema, era um fenômeno, uma força da natureza que reescreveu as regras de como um herói deveria ser. Sua intensidade emocional, essa honestidade levada ao limite da ruptura, tornou-se o pulsar de milhões de pessoas que, ao olhá-lo, não viam um super-herói intocável, mas se viam no garoto assustado por trás da máscara. No entanto, quando as luzes do palco se apagavam, a realidade era muito mais sombria. Por trás dos holofotes e da glória, existiam feridas profundas que nunca cicatrizaram, vícios silenciosos que o assombravam na solidão e jogos clandestinos de alto risco que o arrastaram para o escândalo e processos judiciais humilhantes. Vimos como uma carreira brilhante foi desviada de seu curso por sombras brutais que ele nunca viu chegar, culminando em um casamento estilhaçado pela amargura. Agora, aos 50 anos, a pergunta que fica é: que dor poderia cortar mais fundo do que tudo o que ele já sobreviveu? Antes de nos aprofundarmos nesta história de luzes e sombras, se o Homem-Aranha fez parte das suas lembranças de infância, se você alguma vez sentiu que podia voar com ele, não se esqueça de deixar o seu gostei e um coração nos comentários. O seu apoio mantém viva a nostalgia. Algumas vidas começam com uma promessa de esperança, um amanhecer brilhante. A dele, no entanto, começou com um golpe tão brutal que partiu seu mundo em dois antes mesmo que ele pudesse dar seu primeiro suspiro. Para Tobey Maguire, essa primeira rachadura surgiu no momento exato de sua chegada a este mundo, talhando uma marca que perseguiria cada passo de seu destino. Ele nasceu em 27 de junho de 1975, em Santa Mônica, Califórnia, filho de um casal jovem, quase crianças, eles próprios, completamente sobrecarregados pelo peso da vida que acabavam de criar. Seu pai, Vincent, tinha pouco mais de 20 anos, e sua mãe, Wendy, apenas 18. Eram duas almas que já estavam se afogando em contas atrasadas, medo paralisante e uma responsabilidade para a qual nenhum dos dois tinha pé firme. Eles se casaram não por um amor inabalável, mas porque um bebê estava a caminho. Suas vidas não foram construídas para sustentar uma família, mas para apenas sobreviver ao dia a dia. E assim, antes que Tobey aprendesse sequer a escrever seu próprio nome, esses alicerces frágeis desmoronaram. A separação o dispersou pelos umbrais das portas de parentes e quase estranhos, tratando-o como um pacote postal que ninguém se sentia pronto para reivindicar. Os anos que se seguiram moveram-se como uma câmera inquieta e nervosa, cortando de um quarto escuro para outro. Sua vida se desenrolou através de corredores mal iluminados, colchões que não eram seus e cozinhas emprestadas, onde ele tentava se manter quieto o suficiente para não ser um fardo, para não incomodar. Ele morava com a mãe, depois com o pai, depois com uma tia, depois com uma avó e voltava ao começo. Cada mudança era um lembrete doloroso de que nada em seu mundo permanecia tempo suficiente para ser amado. Ele ainda era pequeno o suficiente para precisar de ajuda para amarrar os sapatos, mas já era velho o suficiente para sentir o perigo no tremor da voz de um adulto. O dinheiro não era apenas escasso, era um fantasma. Sua mãe costurava sua sobrevivência com empregos de salário mínimo, assistência do governo e um tipo de esgotamento profundo que nunca ousava mostrar na frente do filho. Não houve balanços no quintal, nem prateleiras cheias de fotos de família, nem salas de estar quentes onde as memórias de infância deveriam ter criado raízes. O que ele tinha, em vez disso, era uma mala semiaberta esperando ao lado da porta, sempre pronta para a próxima realocação, para a próxima fuga. Eu morava com a minha mãe,
Depois com o meu pai, depois com a minha tia. Foi uma época louca. Toby recordaria anos mais tarde com uma tristeza resignada. A maioria das crianças cresce com a certeza de saber a que lugar pertencem. Toby, pelo contrário, cresceu aprendendo a fingir que aqueles espaços temporários eram um lar, mesmo quando no fundo sabia que não ficaria tempo suficiente para acreditar nisso. E então, a fratura que vinha se ampliando finalmente quebrou seu mundo por completo. Quando Toby ainda era jovem o suficiente para confundir medo com curiosidade, seu pai foi preso. A sentença caiu como um martelo. 2 anos de prisão por assalto a banco. Um dia ele tinha um pai que admirava, uma referência. No dia seguinte, ele tinha um pai atrás de frias grades de aço. O impacto não atingiu como um raio repentino e barulhento. Em vez disso, filtrou-se de maneira silenciosa e sufocante através de sussurros nas mesas da cozinha, no silêncio repentino quando o nome de Vincent surgia, na forma como os adultos trocavam olhares que pensavam que o menino não podia ver. Da noite para o dia, ele perdeu não apenas um pai, mas a única âncora masculina em uma vida que já estava à deriva. E nos espaços vazios onde costumava estar a voz de seu pai, instalou-se algo mais sombrio: o estigma. Crianças não entendem de leis ou códigos penais, mas entendem perfeitamente a vergonha. Toby a sentia nos olhares de esguelha, nos tons de voz suavizados por piedade, na forma como outros pais hesitavam ao vê-lo. Era como se a sentença de seu pai tivesse sido cravada em sua própria identidade, marcando-o por algo que ele nunca escolheu. Ele se tornou um fardo silencioso, o tipo de peso que um menino carrega sozinho porque ainda não tem as palavras para pedir ajuda. Para algumas crianças, o mundo desmorona uma vez. Para Toby, desmoronou repetidamente. Cada vez que desembalava na casa de um estranho, cada vez que alguém pronunciava o nome de seu pai com pena ou cautela, o chão desaparecia sob seus pés. No entanto, mesmo em meio a toda essa instabilidade crônica, pequenos sonhos conseguiam sobreviver, como flores crescendo no asfalto. Toby ansiava se tornar cozinheiro, assim como seu pai havia sido um dia. Não era por ambição culinária, mas por um desejo desesperado de calor, de rotina, de uma vida que não fosse arrancada pela raiz a cada poucos meses. A cozinha representava comida quente e um lugar fixo. Sua mãe, no entanto, via um caminho diferente. Apaixonada por teatro, ela acreditava fervorosamente que a atuação poderia ser a corda que os tiraria do poço da pobreza. Quando chegou o momento crucial de escolher uma especialidade na escola secundária, Toby, buscando segurança, escolheu economia doméstica, agarrando-se ao único sonho que lhe parecia familiar e seguro. Wendy se recusou, e em uma escolha tão desesperada quanto definidora, ela lhe fez uma oferta. Ofereceu-lhe $100 para que ele mudasse para a aula de teatro. Para um lar que lutava para sobreviver, essa soma era astronômica. Era dinheiro que eles não tinham. Mas para Wendy não era um gasto, era uma aposta. Parecia uma porta entreaberta para um futuro diferente, e esses $100 mudariam o curso da história do cinema para sempre. Naquela cozinha em penumbra, onde o zumbido constante de uma geladeira velha soava mais alto do que a pouca comida que guardava em seu interior, o destino se manifestou da forma mais inesperada. Uma nota amassada de $100 depositada nas mãos incertas de um menino. Toby aceitou esse dinheiro e, sem saber, aquele garoto criado em movimento, educado na dor silenciosa da instabilidade, deu o único passo que começaria a reescrever tudo o que ele pensava que seria sua vida. Mas há uma verdade cruel na existência. Algumas feridas não desaparecem com a mudança de cenário. Elas o perseguem até cada novo começo, à espreita nas sombras. E assim, Toby caminhou para a idade adulta, com cada fratura de seu passado ardendo ainda sob sua pele. É vital entender isto. Toby não caminhou para Hollywood com estrelas brilhando em seus olhos, sonhando com fama e aplausos. Não. Ele caminhou para lá da mesma forma que um homem foge de uma casa em chamas.
Para ele, a atuação não era um sonho de grandeza. Era a última porta que restava de pé. Um refúgio desesperado, onde ele rezava para conseguir construir algo, qualquer coisa, que não desmoronasse no momento em que ele tocasse. A escola secundária não podia competir com a urgência da fome, com o pânico frio das contas não pagas, com a pressão sufocante de sobreviver sem rede de segurança. Assim, após apenas 1 ano na aula de teatro, ele abandonou os estudos para sempre. Não foi um ato de rebeldia adolescente. Foi um ato de resignação adulta. A atuação não era uma escolha vocacional. Era oxigênio. Seus primeiros trabalhos, anúncios para Doritos, McDonald's, Atari, pagavam o suficiente para evitar que ele afundasse por completo. Anos depois, ele brincaria em entrevistas sobre como teve que comer Doritos por 4 dias seguidos. Mas por trás dessas risadas havia uma verdade muito mais afiada e dolorosa. Aquelas sobras eram a única coisa que o mantinha à tona, impedindo-o de deslizar pelas rachaduras do esquecimento na grande cidade. A luta que se seguiu não apenas o pôs à prova, ameaçou engoli-lo inteiro. Toby vagueava por Los Angeles como um fantasma, dormindo em sofás emprestados, memorizando rotas de ônibus que mal podia pagar, parado em corredores de casting tão frios que pareciam projetados especificamente para quebrar o espírito de qualquer um que esperasse o suficiente. Seus bolsos frequentemente estavam vazios, mas o silêncio dentro deles gritava mais alto do que sua própria fome. Ele entrava nas audições cercado por outros garotos, rapazes que irradiavam uma confiança natural. Eram mais altos, mais afiados, mais barulhentos. Enquanto isso, Toby se encolhia sob o zumbido das luzes fluorescentes que o faziam se sentir ainda menor, quase invisível. Os diretores de casting o atravessavam com olhares que diziam tudo o que suas bocas calavam. Alguns o descartavam com gentileza, outros com desdém. Mas tudo doía igualmente. A rejeição se tornou o clima de sua vida. Frio, previsível e ineludível. No entanto, ele continuou se movendo. Não porque acreditasse cegamente no destino, mas porque já havia aprendido uma lição brutal. Não havia um lugar suave para pousar atrás dele. Ele não tinha economias, não tinha casa, não havia ninguém esperando para pegá-lo se caísse. Adiante era a única direção que não colapsava sob seus pés. E então, inesperadamente, surgiu uma rachadura de luz na escuridão. Ele conseguiu um pequeno papel na série General Hospital. Não era nada especial aos olhos do mundo, exceto que foi tudo, porque naquele set ele conheceu um garoto exatamente igual a ele. Inquieto, perspicaz, faminto, Leonardo DiCaprio. Eram 2 meninos de origens modestas, parados ombro a ombro, em um mundo barulhento demais e implacável demais para qualquer um dos dois. O vínculo deles se formou instantaneamente, não através do sucesso compartilhado, mas através da luta compartilhada. Para Toby, Leo foi a primeira pessoa que o fez se sentir visto. Foi a primeira prova viva de que ele não estava delirando por querer mais da vida. Mas Hollywood é cruel em seus tempos e em seus favoritismos. À medida que a estrela de Leo explodia no firmamento, Toby se viu afundando mais profundamente nas sombras. Seu papel coadjuvante no filme O Despertar de um Homem, This Boy's Life, ao lado de DiCaprio e do lendário Robert De Niro, deveria ter mudado sua vida. Deveria ter sido sua grande chance. Em vez disso, apenas serviu para lembrá-lo do quão longe ele ainda estava de terra firme. O telefone permaneceu em silêncio. Os roteiros não chegavam. E ver Leo ascender à glória enquanto ele permanecia atolado na lama foi uma agonia silenciosa que ele nunca confessou em voz alta. Em 1995, esmagado sob o peso da rejeição constante e da instabilidade crônica, Toby escorregou para a bebida. Ele não bebia para celebrar a juventude, bebia para desaparecer. Me borrar, ele diria mais tarde. Ele queria parar de ver a realidade. O momento em que implorou ao diretor do filme Império dos Discos, Empire Records,
para que o apagasse completamente da filmagem final, não foi um ato de fraqueza. Foi um ato de pura angústia. Era um homem incapaz de olhar para a versão de si mesmo na qual Hollywood o havia transformado. E, no entanto, daquele lugar escuro onde ele pensou que finalmente desapareceria, alguém estendeu a mão. Léo. Recusando-se a deixar que seu amigo se afogasse da maneira como tantos fazem nesta cidade de sonhos partidos, ele empurrou Toby para a recuperação. E Toby ouviu. Ele rastejou de volta para a vida. Primeiro para as audições, depois para papéis pequenos, depois para lampejos de esperança. Filmes como Joyride e Tempestade de Gelo, The Ice Storm. Cada um foi um passo frágil para cima. Cada um foi uma prova de que até mesmo uma vida construída a partir de peças quebradas ainda pode se manter de pé, lenta, dolorosa e corajosamente, um papel de cada vez. Alguns homens se levantam com confiança arrogante. Toby se levantou com um tremor na voz, perseguido pelo medo constante de que cada porta aberta pudesse desaparecer no momento em que ele a cruzasse. Anos à deriva de sofá em sofá o haviam ensinado o quão rápido as pessoas te esquecem. Assim, ele entrou na atuação séria, não com certeza, mas com extrema cautela, movendo-se como se uma respiração errada pudesse desfazer tudo o que havia conseguido reunir com tanto esforço. Hollywood já lhe havia mostrado o quão frágil a visibilidade pode ser. Cada set de filmagem parecia à beira de um penhasco. Cada papel, um momento emprestado que talvez ele nunca mais recebesse. No entanto, aqueles primeiros filmes, com suas famílias quebradas e sua dor muda, permitiram que ele fizesse algo extraordinário. Derramar em seus personagens os segredos e a dor que havia aprendido muito jovem. Os diretores perceberam imediatamente. Aquela quietude machucada, aquela contenção vigilante, a sensação inconfundível de que ele havia vivido na própria pele cada silêncio que interpretava. No entanto, o elogio nunca se assentou facilmente em seu interior. Sempre lhe parecia estranho, alheio. O reconhecimento tensionava em seu peito, e de um set de filmagem para outro, o mesmo sussurro insidioso o perseguia como uma sombra. E se esta for a última vez que pronunciarem meu nome? Então chegou A Vida em Preto e Branco, Pleasantville, em 1998. Foi o primeiro vislumbre verdadeiro de cor em uma vida que até então havia conhecido majoritariamente a escala de cinzas. O papel exigia inocência e despertar, e Toby entregou algo luminoso, mas ferido. O prêmio que ganhou deveria ter parecido uma chegada ao topo, mas em vez disso, o abalou. Quando algo bom acontecia, eu sempre sentia que podia desaparecer, confessaria mais tarde. Os grandes avanços eram supostamente picos de montanha. Para Toby, pareciam bordas de precipícios, a um único passo em falso do silêncio para o qual ele tanto temia retornar. Mesmo assim, ele continuou escalando. Regras da vida, The Cider House Rules, exigiu dele uma força moral tranquila. Ride with the Devil o empurrou para um terreno mais sombrio e complexo. Garotos Incríveis, Wonder Boys, permitiu que ele encarnasse uma solidão tão sutil que parecia habitada, real. Os críticos começaram a pronunciar seu nome com reverência. No entanto, para ele, cada dia final de filmagem parecia uma porta se fechando silenciosamente. Em Hollywood, o progresso nunca parecia propriedade, mas apenas um empréstimo temporário. E justo quando o chão parecia se estabilizar sob seus pés, o passado regressou com bordas afiadas. Don's Plum, um filme filmado sob a impulsividade juvenil em 1995, cru, descuidado, sem filtros, ressurgiu como um fantasma vingativo. Suas improvisações vulgares ameaçavam ofuscar a disciplina que ele passou anos reconstruindo. Quando Toby viu aquela fita voltar a emergir, sentiu-se despido, aterrorizado de que uma noite imprudente pudesse redefinir quem ele era. Ele e Leonardo DiCaprio lutaram ferozmente para bloquear sua estreia nos Estados Unidos e Canadá.
Legalmente, tiveram sucesso. Emocionalmente, Tobey carregou o hematoma. Ele vinha ascendendo lenta, dolorosa e lindamente, mas justo quando começava a confiar no chão sob seus pés, o passado se enrolou em seus tornozelos, sussurrando a verdade que Hollywood nunca deixa ninguém esquecer. Nenhum ascenso é garantido e cada vitória projeta uma longa sombra. Algumas vitórias te elevam, outras ameaçam te quebrar. Para Tobey Maguire, Homem-Aranha nunca chegou como glória pura. Chegou como uma tempestade se acumulando sobre sua cabeça. Quando a oferta chegou, não pareceu um triunfo, mas uma prova impossível que ele temia falhar. Eu sempre senti que as coisas boas podiam desaparecer, admitiria. E esse pavor se agarrou a ele desde o primeiro dia. Ele sabia perfeitamente que não era a ideia que Hollywood tinha de um super-herói. Era suave demais ao falar, introvertido demais, vulnerável demais. Por baixo da emoção do projeto, jazia o velho terror de voltar a deslizar para a invisibilidade. Assim, ele se reconstruiu, não por confiança, mas por desespero e esperança. Foram 5 meses exaustivos de disciplina espartana, dietas vertiginosas, treinos que castigavam o corpo, exercícios de escalada que destroçavam os músculos e longas horas estudando o movimento dos insetos. E, no entanto, nada disso foi tão sufocante quanto o traje. Era costurado tão apertado que parecia uma jaula de látex. Durante o icônico beijo de cabeça para baixo, a cena que o mundo inteiro idealizaria, a realidade era miséria pura. A chuva inundava seu nariz, impedindo-o de respirar, e os cabos se cravavam em suas costas. Ele sobreviveu roubando ar pelo canto dos lábios de Kirsten Dunst. Na tela parecia mágico, o epítome do romance. Fora da tela era pura resistência física, uma tortura disfarçada de beijo. Então chegou 2002, o tsunami. Homem-Aranha, Spider-Man, quebrou todos os recordes, superando os 825 milhões de dólares e lançando-o a uma fama na qual ele nunca confiou. Crianças o adoravam como a um deus. Adultos o chamavam de o Homem-Aranha mais humano jamais filmado. Mas ele sentia algo mais afiado, o peso de um holofote brilhante o suficiente para queimar. Foi intenso, recordou com brevidade. O sucesso não o estabilizou. O abalou até a medula. Cada aplauso parecia um aviso do quão longe ele podia cair. E a queda começou paradoxalmente no topo. Em 2003, Tobey relatou uma dor nas costas persistente. A lesão era real, produto do esforço sobre-humano, mas o estúdio ouviu algo diferente. Risco, substituibilidade. Sem lhe dizer, a Sony posicionou silenciosamente Jake Gyllenhaal como um possível substituto. Quando Tobey soube, não se sentiu zangado. Sentiu-se esmagado. Levantar-se do nada, apenas para enfrentar ser apagado como se fosse uma peça intercambiável, reabriu feridas de abandono que ele pensou ter superado. Ele se desculpou, minimizou sua própria dor, prometeu que podia realizar cada acrobacia. Manteve o papel, sim, mas carregou a humilhação como um hematoma interno que nenhuma câmera podia capturar. E finalmente chegou 2007, a queda que ninguém esperava. Homem-Aranha 3 inchou sob reescritas constantes, pressão corporativa e ruído criativo. Tobey abriu caminho através de longas noites e lesões dolorosas, tentando manter unido algo que já estava se desfiando. Mas o filme tropeçou. Os críticos o descartaram com frieza. Os fãs se dividiram. Até o diretor, Sam Raimi, admitiu sentir-se perdido. E Tobey, uma vez no centro de um fenômeno global, sentiu o pedestal rachar sob seus pés. A fama, ele havia dito uma vez, era um teste de caráter. E desta vez, o teste se tornou brutal. O mesmo holofote que o coroou agora expunha cada defeito. A mesma máscara que o transformou em um símbolo agora parecia impossivelmente pesada, feita de chumbo, destinada para alguém mais firme, alguém inabalável. Homem-Aranha lhe havia dado tudo e lhe havia tirado a mesma quantidade.
Sua luz mais brilhante se tornou a chama que o queimou mais rápido. É devastador pensar que algumas tempestades não explodem de repente. Elas se espreitam. Esperam pacientemente o momento exato em que um homem se sente cansado o suficiente, sozinho o suficiente, vazio o suficiente para caminhar diretamente para elas, sem perceber que cruzou uma linha de não retorno. No final da década de 2000, enquanto Tobey Maguire entrava em seus 30 anos, uma idade em que a maioria dos atores está cimentando seus legados em bronze, ele, em vez disso, vagueou para as sombras do pôquer clandestino. É importante entender isto. Ele não o fez pelo glamour das fichas de alto valor. Não o fez pela emoção do risco. Para Tobey, aqueles quartos de hotel de luxo e porões exclusivos eram uma via de escape disfarçada. Eram espaços com pouca luz, sem câmeras, sem aplausos, sem roteiros para memorizar. Só existia o tipo de silêncio tenso e concentrado que um homem busca desesperadamente quando o barulho dentro de sua própria mente se torna ensurdecedor. Mas os espaços construídos sobre o dinheiro, o ego desmedido e o desespero nunca permanecem em silêncio por muito tempo. Em 2011, seu nome, que outrora havia sido emoldurado com orgulho nos pôsteres de todas as locadoras do mundo, apareceu em vez disso em documentos judiciais frios e acusatórios. Ele estava ligado a jogos que, sem ele saber, haviam sido financiados com fundos roubados, com esquemas Ponzi. Tobey não tinha a intenção de ficar perto do crime, mas a proximidade tem consequências, e estas o encontraram com precisão cirúrgica. Ele resolveu o assunto em silêncio, devolvendo partes dos lucros para evitar o julgamento público. No entanto, a perda financeira não foi a ferida real. O verdadeiro hematoma era muito mais profundo. Era a humilhação abrasadora de ver seu nome arrastado para as manchetes, não por seu talento, mas por razões que despojavam de dignidade seu esforço. E a humilhação tem uma memória longa. Despertou algo antigo dentro dele, uma sombra que ele pensou ter deixado para trás em seus 20 anos. O impulso de desaparecer, o sussurro sedutor da garrafa, aquela tentação familiar de desfocar os contornos da realidade quando a vida se torna muito afiada para ser enfrentada. Porque algumas batalhas nunca te abandonam realmente, elas regressam em diferentes formas, batendo à sua porta quando você está mais vulnerável. No caso de Tobey, esta recaída não foi um ato de rebeldia selvagem, foi esgotamento puro. Era um homem que havia subido muito alto, muito rápido, e que de repente se encontrava deslizando de novo para padrões que jurou ter enterrado. No entanto, tecida dentro desta espiral descendente, havia uma lição silenciosa, o tipo de ensinamento que só a vida pode transmitir. Se você não confrontar as feridas do seu passado, elas voltarão e escolherão o momento por você. Mas Tobey se recusou a deixar que a escuridão escrevesse seu final. Lenta, hesitante e dolorosamente, ele começou a escalar de novo em direção à luz. Em Entre Irmãos Brothers, de 2009, ele entregou uma atuação tão crua que pareceu menos como interpretação e mais como uma confissão. Ele interpretou um soldado quebrado pela guerra, pelo ciúme, pelo medo paralisante de retornar a uma vida que já não reconhecia. Eu entendi esse sentimento. Ele admitiria mais tarde. Os críticos o elogiaram, os prêmios o rodearam, mas o impulso é frágil em uma cidade que esquece rápido. Após o escândalo do pôquer, seus papéis se tornaram mais escassos, mais silenciosos. Em O Grande Gatsby, The Great Gatsby, 2013, ele se encontrou de pé não no centro, mas ao lado. Ele interpretou Nick Carraway, o observador, o narrador, o homem que testemunha o brilho de outro. Na tela, seu personagem observava Gatsby com assombro. Fora da tela, Tobey observava DiCaprio, seu velho amigo da alma, brilhar de maneiras que seus eus mais jovens sonharam uma vez juntos. Não era inveja o que ele sentia. Era algo mais triste, mais melancólico. A dor surda de duas vidas que, embora paralelas, haviam se distanciado.
Fora da atuação, ele tentou criar significado através de sua produtora, Material Pictures, defendendo histórias pessoais e íntimas. Mas Hollywood raramente é gentil com a sinceridade. Os projetos estagnaram, alguns fracassaram, outros perderam dinheiro. E Toby, uma vez o rosto de uma franquia de bilhões de dólares, se encontrou lutando para manter vivas histórias pequenas em uma indústria que recompensa o ruído sobre as nuances. E mesmo assim, até a luz mais tênue encontra uma maneira de se abrir através das rachaduras. Em 2021, os sussurros começaram a se espalhar pela internet. Suaves no início, depois rugindo como um incêndio florestal. Toby poderia voltar. Homem-Aranha, o original. A memória que havia moldado toda uma geração. E quando ele finalmente apareceu na tela em Sem Volta para Casa, No Way Home, mais velho, mais gentil, carregando nos olhos o peso de tudo o que havia sobrevivido, as salas de cinema de todo o mundo explodiram. Não foi com gritos de hype superficial, mas com algo muito mais próximo da gratidão profunda. Pareceu um reencontro com uma parte de nós mesmos, nossa infância, nossa inocência, nossa esperança. Toby não interpretou o papel com os olhos arregalados da juventude. Ele o interpretou com o calor constante de um homem que havia aprendido a viver com suas cicatrizes. Já não era o garoto brilhante e ansioso. Era o Peter Parker que havia vivido o suficiente para entender que todo herói eventualmente envelhece e que envelhecer não é um fracasso, mas uma vitória. Depois veio Babylon 2022, onde ele não deu um passo em direção à segurança, mas em direção à estranheza. Um papel grotesco, caótico, quase irreconhecível. Foi uma escolha que demonstrou que ele não estava perseguindo relevância ou fama fácil. Ele estava perseguindo honestidade, desafio, arte. E agora, surgem rumores de novo. Fala-se de Homem-Aranha 4, os relançamentos de sua trilogia atraem multidões. Os fãs o chamam de o verdadeiro Homem-Aranha. Não por comparação odiosa com os outros, mas por puro afeto, porque o que eles veem nele é algo que Hollywood raramente preserva. Verdade. Veem uma vida que se elevou, se despedaçou, se reconstruiu, tropeçou e ainda assim continuou avançando. Um homem que aprendeu que, às vezes, a luz mais brilhante não está na frente da câmera, mas dentro das pessoas que carregam sua memória com elas. Hollywood pode não mais inundá-lo com holofotes constantes, mas ele perdura onde a luz dura mais tempo, nos corações daqueles que cresceram acreditando nele. Em um mundo obcecado pela eterna juventude, Tobey Maguire se tornou algo mais raro e valioso. A prova de que um herói não precisa ser perfeito, nem jovem, nem imparável. Ele só precisa ser real. Mas a vida não é só carreira e quedas. Há amores que entram em nossas vidas não com trovões, mas com um brilho tranquilo, delicado demais para ser nomeado no início. E para Tobey Maguire, esse brilho teve um nome desde o começo: Sarah Gilbert. Em 1993, quando ambos tinham apenas 18 anos, Tobey entrou em uma conexão com ela que pareceu uma misericórdia rara, um bálsamo em uma vida que já havia conhecido demasiada incerteza e demasiado ruído. Ele ainda era um rapaz com o olhar cauteloso, um jovem que carregava nos ossos os tremores persistentes de uma infância passada, empacotando e desempacotando malas emprestadas. Sarah Gilbert, por outro lado, era uma presença reflexiva e constante, uma calma no meio da tempestade cuja serenidade suavizava o ruído ensurdecedor dentro de Tobey de formas que ele nunca havia experimentado. Suas primeiras conversas não foram grandes declarações dramáticas. Foram simples, sem guarda, sussurradas entre tomadas naqueles primeiros trabalhos de atuação. Carregavam o calor de duas almas jovens que acreditavam só por um momento que o mundo finalmente poderia ser gentil com eles. O que começou como olhares tímidos e risadas suaves, logo cresceu para se tornar longas noites falando de sonhos que nenhum dos dois havia ousado dizer em voz alta. E para Tobey,
que havia passado grande parte de sua juventude sentindo-se invisível, a atenção de Sarah pareceu o primeiro lugar onde ele foi permitido descansar. Seus 3 anos juntos se tornaram um santuário silencioso em uma cidade, Los Angeles, que raramente deixava espaço para a inocência. Eles descobriram o consolo nos rituais mais pequenos. Refeições compartilhadas em apartamentos apertados, tardes dedicadas a vaguear sem propósito pelas ruas, noites em que o ar entre eles parecia quieto e seguro. Tobey se agarrou a essa estabilidade com uma ternura moldada pela perda, acreditando fervorosamente que finalmente havia encontrado o lar que lhe havia sido negado quando criança. E naqueles primeiros dias, quando o mundo ainda não exigia seus nomes nas marquises, Sarah apreciava a sinceridade que ele carregava consigo, sua gentileza, sua seriedade, a forma como ele ouvia, como se cada palavra que ela pronunciava fosse vital. O amor deles não ardia como um incêndio florestal. Ele brilhava. E porque brilhava suavemente, eles acreditaram que poderia sobreviver a qualquer coisa. Para Tobey, amá-la parecia cruzar um limiar para a vida que ele sempre esperou que existisse, em algum lugar além do caos de sua criação. No entanto, em algum ponto médio de sua rotina terna, uma tensão silenciosa começou a surgir. Foi sutil no início, quase imperceptível, e depois, inconfundível. Sarah, crescendo em direção a si mesma a cada ano que passava, sentiu um puxão para o qual ainda não tinha a linguagem para descrever. Era uma mudança interna sísmica que a fez questionar o espaço entre o afeto e o desejo. Anos mais tarde, ela compartilharia abertamente com o mundo que foi precisamente durante seu relacionamento com Tobey que ela percebeu pela primeira vez que não se sentia atraída por homens. Era uma verdade que a assustava e a libertava em igual medida. Tobey, sintonizado com cada pequena mudança emocional devido à sua própria história de sobrevivência, sentiu a distância dela muito antes que ela pudesse expressá-la. As pausas se tornaram mais longas, sua risada mais suave. Seus olhos vagueavam para algum lugar inalcançável. Ele tentou aguentar sem pressionar, oferecendo uma paciência que mal entendia como dar. Mas seu coração, já moldado pela instabilidade de seus primeiros anos, reconheceu a dor familiar de ver alguém esgueirar-se. Foi um desenlace lento, do tipo que acontece quando duas pessoas se importam profundamente uma com a outra, mas sentem os fios que as unem se afrouxarem a cada verdade não dita. Quando o fim chegou finalmente em 1996, não os quebrou em pedaços. Ele os libertou. Sarah, com um tremor na voz, admitiu que não podia ignorar o que seu coração estava lhe dizendo, que não podia amá-lo da maneira romântica que ele merecia, não importava o quanto apreciasse sua bondade. E Tobey, atordoado, mas estranhamente firme, entendeu de uma maneira que surpreendeu até a ele mesmo. Não houve traição. Não houve gritos de raiva. Não houve um vilão nesta história. Só existia a tristeza profunda de dois jovens parados à beira de uma verdade que nenhum havia escolhido. Ele se afastou carregando a dor familiar de não ser suficiente, embora desta vez a dor viesse com uma clareza que não deixava espaço para a culpa. E ela se afastou com o peso de ter machucado alguém de quem genuinamente cuidava, enquanto finalmente aceitava quem ela realmente era. Nas sequelas silenciosas, o amor dele se tornou uma cicatriz terna, uma marca moldada pela inocência, descoberta, perda e o tipo de adeus que perdura muito depois que o momento passou. Lembrou a ambos que algumas histórias são destinadas a te formar, não a ficar com você para sempre. Se seus anos com Sarah Gilbert foram o prólogo suave e trêmulo de um coração jovem aprendendo a amar, então Rashida Jones foi o capítulo que trouxe uma profundidade que ele nunca havia sentido antes. Desde o momento em que seus caminhos se cruzaram em 1997, algo em Tobey se estabilizou silenciosa e instintivamente, como se ele reconhecesse nela uma presença em que podia confiar cegamente. Rashida era calorosa sem ser avassaladora,
inteligente sem ser intimidadora, e estava conectada à terra de uma maneira que acalmava a velha inquietação que Toby arrastava desde a infância. Rashida não era o brilho incerto da juventude confusa. Ela era a clareza. Ela era a confiança. Ela era a segurança tranquila de uma mulher que sabia exatamente quem era. E foi essa firmeza, sua fluidez emocional, seu centro inabalável que o atraiu para ela com uma devoção que nunca se atrevera a oferecer a mais ninguém. Sua conexão se aprofundou com uma facilidade que surpreendeu a ambos. Rashida vinha de um mundo no qual Toby nunca havia entrado, uma infância de estabilidade, de pertencimento, filha do lendário Quincy Jones. Mas em vez de criar distância, suas origens diferentes formaram um equilíbrio que parecia quase milagroso. Ela tinha as raízes que faltavam a ele. Ele tinha a vulnerabilidade que ela queria proteger. Rashida Jones não apenas lhe abriu portas que ele nem sabia que existiam, convidou-o a habitar cômodos de sua própria alma que haviam sido fechados pelo medo. Ela lhe ofereceu uma gentileza que, em seu coração marcado pelo abandono, Toby não acreditava merecer. Os amigos próximos do casal lembravam vividamente a forma como ela o olhava, com suavidade, deliberadamente, como se pudesse ver além de cada camada de bravura falsa que ele usava para cobrir as fraturas de seu passado. Anos mais tarde, Rashida admitiria com uma honestidade comovente que o amou com uma sinceridade que raramente voltou a encontrar. O deles era um vínculo construído sobre longas conversas noturnas, vulnerabilidades compartilhadas e uma proximidade que definiu suas vidas no final da década de 1990. Jantares tranquilos, noites cheias de roteiros lidos em voz alta, manhãs sem pressa. Juntos, eles construíram um mundo pequeno, constante e seguro. E pela primeira vez, Toby se sentiu escolhido, não por acaso, mas com intenção. Mas até a ternura mais forte pode se dobrar sob o peso esmagador de duas carreiras em ascensão. À medida que Hollywood começava a exigir mais de Toby, mais audições, mais escrutínio, aquela pressão na qual ele nunca confiou, a vida de Rashida se expandiu em outra direção, moldada por suas próprias ambições, sua educação em Harvard e sua voz emergente como escritora. A distância que se formou entre eles não era medida em milhas. Era medida em ritmo, em tempo, no sutil desalinhamento de duas vidas que estavam sendo arrastadas para a frente de formas que nenhum podia controlar. Toby, sempre sensível aos tremores sob a superfície, sentiu o velho medo regressar, o terror de que a vida, mais uma vez, lhe tirasse o lugar onde ele se sentia mais seguro. Rashida também sentiu. Ela o amava profundamente, mas entendia uma verdade dolorosa. O amor deles não podia silenciar o ruído que se amplificava ao redor da carreira dele, nem podia reparar as inseguranças que a fama agitava dentro de seu peito. O desmoronamento veio em silêncio, da maneira como as rupturas entre pessoas maduras costumam ocorrer. Não houve brigas aos gritos, não houve traições, apenas um reconhecimento lento e doloroso de que o futuro que outrora imaginaram havia começado a se soltar de suas mãos. Eles conversaram com gentileza e honestidade brutal, admitindo que nenhum queria reter o outro e que nenhum podia fingir que o mundo que construíram juntos era forte o suficiente para sobreviver às marés que os separavam. Quando finalmente se separaram por volta do ano 2000, o adeus carregou consigo uma tristeza muito mais pesada do que a dor suave do primeiro amor. Este era o tipo de despedida que deixa um eco dentro de uma pessoa. O tipo que regressa em quartos silenciosos, nas pausas entre respirações, em momentos em que o passado roça o presente. Toby carregou esse eco consigo em seus primeiros anos de fama, oculto por trás de tapetes vermelhos e entrevistas sorridentes. Porque Rashida não havia sido apenas uma parceira. Havia sido um refúgio, um espelho, a prova de que ele era capaz de uma ternura adulta e estável.
E Rashida, em raras reflexões, falou de seu tempo juntos com um carinho beirado de melancolia, como se soubesse que o que compartilharam foi raro, bonito e impossível de recriar, sob o peso de em quem estavam se tornando. No final, o amor deles não desapareceu. Assentou-se em uma memória tranquila e duradoura, um capítulo que os formou, os suavizou e lembrou a ambos que alguns relacionamentos não terminam em um para sempre, mas em gratidão pelos anos em que dois corações se encontraram exatamente quando mais precisavam. 6 anos após a dor silenciosa de sua ruptura com Rashida, justo quando Tobey Maguire havia começado a acreditar que o amor nunca mais o encontraria com a mesma inocência, Kirsten Dunst entrou em sua vida. E o fez no momento preciso em que o mundo o estava transformando em algo maior do que ele mesmo. Essa sincronia por si só tornou sua história ao mesmo tempo luminosa e insuportavelmente frágil. Era 2001. Enquanto o Homem-Aranha o transformava de um jovem ator cauteloso no rosto de um fenômeno global, Kirsten se tornou a mulher presa ao lado dele em uma tempestade para a qual nenhum havia se preparado. Eles não se conheceram como duas estrelas em ascensão, perseguindo oportunidades calculadas. Colidiram como duas pessoas lançadas a um set construído sobre expectativas impossíveis e uma pressão que zumbia como eletricidade estática esperando explodir. A conexão deles cresceu em salas de ensaio com pouca luz, em respirações contidas entre tomadas, na estranha intimidade de fingir amar-se muito antes que entendessem o que significava essa ternura fora de câmera. Para Tobey, Kirsten era elétrica. Uma explosão de caos juvenil e alegria que atravessava os muros cuidadosos que sua infância traumática havia construído. Para Kirsten, Tobey era tudo o que Hollywood ainda não havia endurecido. Constante, sincero, uma âncora tranquila em um mundo que girava muito rápido. Por um momento, eles acreditaram que o afeto que florescia entre eles podia correr mais rápido do que o mundo que esperava, além das portas do estúdio. Mas quando o Homem-Aranha explodiu em todo o mundo em 2002, seus cantos privados desvaneceram sob o brilho branco e quente de câmeras que nunca dormiam. Fãs exigiam um conto de fadas, tabloides exigiam drama, e a indústria tratava o afeto deles como uma ferramenta de marketing para vender ingressos, em vez de respeitar dois corações jovens que ainda tentavam se entender. E então chegou o momento que perseguiria Tobey por anos. Foi na estreia do filme. Lá estava ele, pressionado atrás de uma parede de microfones que gritavam seu nome: Homem-Aranha! Homem-Aranha! Em meio ao caos ensurdecedor, ele olhou para o lado. Viu Kirsten virar-se para a multidão rugidora, seu rosto preso no estroboscópio ofuscante de 100 câmeras disparando ao mesmo tempo. Tobey tentou capturar o olhar dela. Apenas uma vez, buscando aquela conexão que tinham na escuridão do set. Mas os flashes a engoliram inteira. Em um instante, ela já não era a garota com quem ele sussurrava falas em cantos tranquilos. Havia se tornado uma imagem, um ícone sendo levantado por um mundo mais barulhento do que qualquer um dos dois. Naquele batimento congelado, enquanto o sorriso dela se elevava em direção à multidão em vez de a ele, algo dentro de Tobey cedeu. Não foi uma ruptura limpa, mas um rasgo lento. O tipo de ferida que rouba o ar antes que a mente possa entender a dor. Foi a primeira vez que o sucesso teve sabor de perda. Foi a primeira vez que ele se deu conta de uma verdade aterrorizante. Um holofote pode projetar uma sombra profunda o suficiente para engolir inteiro alguém que você ama. Sob aquele brilho implacável, suas velhas inseguranças ressurgiram, pressionando contra seu peito com uma força sufocante. Kirsten, mais jovem e natural diante da publicidade, movia-se através do frenesi com uma facilidade que para ele era alheia. E essa diferença, embora sutil, ampliou involuntariamente a distância entre eles. A química deles, que antes era fácil e fluida como a água, começou a fraturar sob o peso das expectativas do mundo.
O afeto se torceu até se tornar tensão. Os pequenos mal-entendidos se endureceram, tornando-se feridas silenciosas que nenhum dos dois sabia como acalmar. E assim, apenas um ano depois que seu romance de filme começou, eles se separaram. Não houve gritos de raiva, não houve acusações amargas. Apenas restou o silêncio pesado de duas pessoas que entenderam com uma clareza devastadora que o mundo lhes havia arrebatado sua história muito antes que tivessem a oportunidade de protegê-la. No entanto, mesmo quando Toby tentou se retirar do ruído para lamber suas feridas, Hollywood se recusou a deixá-lo deslizar para a quietude de que ele tão desesperadamente precisava. No rastro de perder Kirsten para um amor que havia ardido muito brilhante e muito publicamente, outra onda de atenção se chocou contra ele. Desta vez, foi um rumor que ele nunca convidou. Demi Moore, um dos nomes mais reconhecíveis daquela era, ficou inesperadamente ligada a ele através de sussurros que viajavam mais rápido do que a verdade. Eles haviam sido vistos nos mesmos círculos, frequentando as mesmas reuniões, compartilhando conversas inofensivas. Mas em uma cidade construída sobre a especulação, a inocência é perigosamente fácil de torcer. Embora nada romântico tenha realmente se formado entre eles, a mera sugestão de que Toby poderia estar enredado com alguém tão mitificada acendeu um novo incêndio de atenção indesejada. De repente, ele sentiu olhos em toda parte. Sentiu a pressão esmagadora de ser transformado em um personagem de histórias que não se pareciam em nada com o homem tranquilo que ele realmente era. Lembrou-o bruscamente de que, em Hollywood, até o silêncio pode ser reescrito e a solidão pode ser confundida com romance simplesmente porque dois caminhos se cruzaram no momento errado. Para Toby, este período se tornou um ponto de inflexão. Uma colisão de amor e fama que lhe ensinou o quão frágil o coração se torna quando o mundo insiste em narrá-lo por você. Perder Kirsten para uma tempestade publicitária que nunca pediu e depois ser arrastado para rumores não convidados com Demi Moore o deixou sentindo-se como um homem encalhado no centro de um palco sem saída. Despertou velhos medos infantis. O medo de ser incompreendido, de ser mal interpretado, de ser deixado para trás. Nos anos que se seguiram, ele se tornou mais reservado, mais privado, mais seletivo sobre a quem permitia se aproximar das partes mais tranquilas de sua alma. Porque ele havia aprendido uma lição dura. Até as conexões mais gentis podem ser torcidas pela atenção até que já não se pareçam com a verdade. E debaixo daquela carapaça cuidadosa, criou raízes uma compreensão mais tranquila, uma que raramente expressava em voz alta. Em algum lugar entre um amor que ardeu muito brilhante e um rumor que ardeu muito rápido, ele havia aprendido o quão fácil um coração pode ser levantado, dispersado e reformado por um mundo que nunca para de olhar. Mas a vida, em sua infinita misericórdia, às vezes guarda seu melhor presente para depois da tempestade. 3 anos após o final silencioso e desconcertante de seu romance com Kirsten Dunst, um capítulo cheio de uma fama na qual ele nunca confiou de todo, manchetes que nunca convidou e trechos de solidão que se assentaram em seus ossos, Tobey Maguire entrou em algo inesperadamente suave. Ele conheceu Jennifer Meyer no final de 2002. Oficialmente cruzaram caminhos significativos em 2003. Em um momento em que sua vida rugia mais alto do que ele podia suportar, a presença dela pareceu uma mão pousada suavemente sobre o caos. Ela era calorosa onde ele era cauteloso, era constante onde ele era hesitante, estava conectada à terra de uma maneira que fazia o mundo voltar a focar. Para um homem que havia passado sua vida se preparando para que o amor desvanecesse, ela apareceu como uma promessa na qual ele mal ousava confiar. Seus primeiros anos se desenrolaram em detalhes tranquilos e luminosos, longe do flash dos paparazzi, jantares longe das câmeras, confissões sussurradas em quartos em penumbra, a luz do sol se derramando sobre uma mesa de cozinha em um domingo de manhã. Para quando ele colocou um anel em seu dedo em 2006, não pareceu um salto no vazio, mas um assentamento,
um retorno para casa. E em 3 de setembro de 2007, vendo Jennifer caminhar em direção a ele sob a luz dourada do final do verão no Havaí, Toby se deu conta com uma clareza humilde de que havia alcançado o impossível. Havia deixado para trás a instabilidade de sua infância. Ele havia encontrado o que outrora temeu ter nascido sem ter: um lar que ficava. O casamento trouxe o calor que ele havia ansiado desde que era um menino pequeno. Sua filha Ruby chegou em 2006 e seu filho Otis em 2009, tornando sua casa algo mais cheio, mais barulhento, mais doce. Toby, que outrora foi o menino embaralhado entre parentes com uma mala semiaberta, se tornou o pai que se demorava nos batentes das portas só para ver seus filhos respirarem enquanto dormiam. Ele se deleitava nos rituais da vida ordinária, aqueles que para outros são mundanos, mas para ele eram milagrosos. Mãos pequenas puxando sua manga no café da manhã, risadas do banco de trás durante as viagens para a escola, cabeças diminutas colapsando em seu ombro na hora de dormir. Jennifer floresceu também. Sua linha de joias acendia, seu lar estava cheio de propósito, e seu marido estava presente das maneiras que ela havia esperado em silêncio. Eles não eram perfeitos, mas eram reais. Estavam unidos pela ternura, pelo esforço diário e pela crença de que o amor, quando cuidado com atenção, poderia suavizar até as fraturas que nenhum dos dois havia dito em voz alta. Mas há uma lei cruel no universo. Até os lares mais fortes, os alicerces mais amorosos, podem rachar quando as velhas sombras regressam sem convite. Lenta, quase imperceptivelmente, os anos começaram a puxá-los em direções opostas. Hollywood puxava Toby com suas demandas implacáveis. Roteiros, viagens, o escrutínio público constante. Enquanto isso, os ecos de seu próprio passado puxavam-no ainda mais forte. Quando se sentia sobrecarregado, Toby escorregava para o silêncio. Era o mesmo silêncio que o havia protegido quando era um menino assustado. Mas agora, esse mecanismo de defesa deixava Jennifer de fora, parada em frente a um quarto no qual ela já não sabia como entrar. Ela tentou alcançá-lo com calor, com paciência infinita, construindo cada ponte suave que pôde imaginar. Mas algumas distâncias são talhadas muito antes que duas pessoas se conheçam. E então chegou a noite que alterou tudo. Eles estavam jantando. O ar estava pesado. Ruby, sua filha, mal com idade suficiente para entender o que é decepção, levantou o olhar de seu prato intacto e lançou uma pergunta que cortou o ar como uma faca. Mamãe, por que o papai parece triste o tempo todo? A respiração de Jennifer parou. Toby desviou o olhar, incapaz de sustentar os olhos de sua filha. Naquele segundo frágil e devastador, ambos se deram conta da verdade que haviam tentado não enfrentar. Seus filhos haviam sentido a mudança. Haviam percebido o desmoronamento silencioso que nenhum dos pais podia mais esconder. O que outrora havia sido um santuário estava se tornando uma casa onde o amor ainda vivia, mas já não podia respirar. Quando finalmente se separaram em 2016, após 14 anos lado a lado e quase 9 anos de casamento, não foi por raiva. Não foi por um escândalo. Foi por um esgotamento profundo, calado até os ossos. Era o tipo de cansaço que só se assenta após incontáveis noites de tentar, esperar, reparar e quebrar-se na escuridão onde ninguém mais podia ver. Seu adeus veio sem gritos, sem acusações. Apenas restou a dor oca e familiar de duas pessoas que se deram conta, quase ao mesmo tempo, de que a vida na qual haviam se derramado por completo já não podia suportar o peso de tudo o que carregavam dentro. Depois do final daquele capítulo de 14 anos com Jennifer Meyer, Tobey Maguire entrou em um silêncio para o qual não estava preparado. Um que não acalmava, mas que ressoava. Era o silêncio dos sapatos que já não estão ao lado da porta, da risada das crianças desvanecendo por corredores que, de repente, pareciam muito longos e desconhecidos.
Aos 43 anos, ele se parou no meio de uma casa que outrora transbordou de barulho e propósito, dando-se conta do quão pequeno pode se sentir até mesmo um homem forte quando a vida que ele lutou para construir já não preenche os cômodos ao seu redor. Ele não estava procurando um grande romance de filme. Simplesmente estava procurando um lugar onde a dor diminuísse, onde o ar não se assentasse pesado em seu peito. Em 2018, essa suavidade chegou na forma de Tatiana Dietemann. Era uma presença gentil e constante que deslizou em sua órbita sem fanfarra, movendo-se com o tipo de cuidado que abre espaço para um coração em cura. Mais jovem, brilhante e tranquila, ela carregava uma leveza que Toby havia esquecido que precisava. Sua conexão se aprofundou em gestos sutis, caminhadas sem pressa, sorrisos compartilhados, tardes tranquilas que não exigiam nenhuma atuação, nenhuma máscara. Amigos descreveram o vínculo deles como caloroso e descomplicado, um refúgio. E por quase 3 anos, de 2018 a 2021, Tatiana se tornou o lugar onde Toby finalmente pôde expirar. Com ela, o mundo parou de exigir. Com ela, ele pôde descansar as partes de si mesmo que ainda estavam doloridas por tudo o que havia perdido. Mas a ternura sozinha não pode tender uma ponte entre duas estações da vida que se movem em direções diferentes. À medida que o tempo passava, essa diferença de idade que outrora pareceu leve como o ar, começou a revelar verdades pesadas que nenhum dos dois podia ignorar. Tatiana estava entrando em seus anos mais brilhantes, faminta por futuro, pronta para crescer, pronta para comer o mundo. Toby, enquanto isso, estava tentando se recompor peça por peça, ainda carregando feridas mais antigas do que seu próprio casamento e mais profundas do que deixava transparecer. Ele apreciava a suavidade dela, valorizava sua luz, mas não podia cruzar a linha invisível entre o companheirismo e o compromisso total que ela merecia. E Tatiana, sábia e paciente além de seus anos, sentiu. O final deles não explodiu. Não houve portas batendo ou gritos. Desenrolou-se da maneira como os desamores maduros ocorrem, tranquilos, honestos e inevitáveis. Foi um momento suspenso no tempo. Duas pessoas se dando conta de que se amavam em direções diferentes. Uma angústia silenciosa que levariam consigo muito depois que o adeus tivesse sido pronunciado. E depois veio Babette Strijbos. Ela apareceu não através de comunicados oficiais ou tapetes vermelhos deslumbrantes, mas através de umas poucas fotografias desprevenidas. Abraços banhados pelo sol, um beijo compartilhado sem medo, toques trocados com a facilidade de duas pessoas que não tinham nada a esconder e nada a declarar ao mundo. Nenhum confirmou nada, e talvez não precisassem fazê-lo. Era uma conexão que existia em algum lugar entre o rumor e a verdade, entre o querer e o ousar, entre ser visto e ser entendido. Babette não foi um capítulo longo no livro de sua vida. Foi um interlúdio brilhante e breve que demonstrou uma coisa crucial. O coração de Toby, embora cauteloso e cheio de cicatrizes, não havia se fechado por completo. Mas a vida tem uma simetria cruel. Quando o amor se cala, o corpo muitas vezes se torna o próximo lugar onde a vida desfere seus golpes mais implacáveis. E para Tobey Maguire, os anos após a angústia não deslizaram para a paz, mas para um tipo diferente de guerra. Uma guerra travada em silêncio dentro de ossos que vinham sussurrando advertências muito antes que seu coração se partisse. A fama o havia tornado mais barulhento para o mundo, mas a dor o tornou honesto consigo mesmo. E à medida que o ruído dos amores passados se desvanecia, seu corpo começou a revelar a dívida que vinha cobrando desde o início da década de 2000. Antes que o mundo o coroasse como um super-herói, antes que crianças de toda parte carregassem seu rosto em suas mochilas, o corpo de Toby já havia começado a levar a conta. A primeira ruptura veio violentamente. Foi durante as filmagens de Sea Biscuit, Alma de Herói, Sea Biscuit, em 2002. Um passo em falso, um erro de cálculo, e Toby foi ejetado de seu cavalo,
atingindo a terra dura com uma força brutal. O mundo ficou branco ao seu redor enquanto o pó explodia no ar. Ele jazia ali, incapaz de respirar, com a dor percorrendo sua coluna vertebral como um relâmpago tentando abri-lo por dentro. Os membros da equipe correram em sua direção, suas vozes soando abafadas e distantes, como se viessem de debaixo da água. Mas Tolby não se moveu, porque sabia instintivamente que o movimento significava quebrar. O diagnóstico caiu como uma sentença judicial. Trauma severo nas costas beirando uma hérnia de disco. Foi prescrito descanso absoluto. Mas Hollywood é uma máquina que não para por costas quebradas. Homem-Aranha 2 se aproximava. As expectativas se tensionavam. Fãs esperavam. E assim, ele empurrou através da terapia, através de noites de insônia, através de manhãs onde suas costas se sentiam soldadas no lugar, rígidas como aço. Então chegou o momento que o marcaria para sempre. Durante um ensaio de acrobacias, sua coluna se agarrou tão violentamente que ele escorregou por uma parede, agarrando-se ao chão como se fosse a única coisa que o impedia de desaparecer. Sozinho, com a testa pressionada contra o concreto frio, sussurrou uma frase que o seguiria pelo resto de sua vida. Por favor, agora não. Pela primeira vez, ele entendeu que seu corpo podia se quebrar de maneiras que sua vontade de ferro não podia reparar. Hollywood respondeu com sua crueldade habitual, preparando sua substituição. Enquanto ele jazia em agonia, Jake Gyllenhaal estava sendo silenciosamente medido para o traje do Homem-Aranha. Reuniões a portas fechadas foram realizadas. As companhias de seguro entraram em pânico. E quando Tobey soube, não pareceu uma traição profissional. Sentiu-se como ser apagado. Pareceu que o mesmo sonho que outrora o salvou da pobreza agora estava tentando cuspi-lo. Mas ele se levantou de qualquer maneira. Não se levantou com arrogância nem bravata. Ele se levantou com a coragem frágil de um homem que acorda a cada dia e escolhe ficar de pé mesmo quando estar de pé queima. Ele suportou injeções dolorosas, ressonâncias magnéticas intermináveis, horas de terapia física exaustiva. Aprendeu a se mover de forma diferente, a respirar ao redor da dor, a ocultar a careta de agonia por trás de um sorriso praticado. Ele entregou o Homem-Aranha 2 e o fez brilhante, não porque se sentisse invencível, mas porque se recusou categoricamente a deixar que a dor decidisse o final de uma história na qual ele havia lutado tanto para entrar. No entanto, a dor crônica tem uma qualidade terrível. É leal. Assentou-se dentro de seu corpo como uma sombra fiel. Às vezes tranquila, às vezes impiedosa. O público só viu as piruetas e os pousos perfeitos, mas não viu as manhãs em que Tobey teve que apoiar ambas as mãos no colchão e empurrar com todas as suas forças só para conseguir se levantar da cama. Houve tardes em que o ato simples e cotidiano de se curvar para amarrar os sapatos de seu filho enviava um raio de fogo líquido subindo por sua coluna vertebral. Noites intermináveis em que ele jazia acordado contando suas respirações, porque ficar completamente quieto era a única forma de sobreviver até que o sol nascesse. E mesmo assim, esta batalha invisível talhou algo extraordinário em seu caráter. A dor o suavizou, aprofundou-o, ensinou-lhe o que pessoas de certa idade sabem muito bem, que o corpo se torna um instrumento frágil, um que requer paciência infinita, perdão diário e uma esperança implacável. Tobey aprendeu a cuidar de si mesmo com uma ternura que nunca lhe havia sido mostrada quando criança. Através do yoga, da meditação profunda, de uma vida baseada em plantas, ele começou a tratar seu corpo não como uma máquina descartável, mas como uma casa antiga e valiosa que ele tinha a intenção de manter de pé, não de abandonar. Mas por baixo de cada alongamento e de cada passo cauteloso, vivia um medo silencioso que raramente admitia até para si mesmo. Quantos anos bons ainda restam para as minhas costas? É o tipo de medo existencial que só aqueles que viveram o suficiente para sentir sua força escapulir podem realmente entender.
Hoje, aos seus 50 anos, a dor permanece. É um pulso silenciado sob a superfície, um lembrete constante de cada acrobacia, de cada queda, de cada momento em que ele escolheu se levantar apesar do custo brutal. No entanto, ele se levanta de qualquer maneira. Ele caminha de qualquer maneira. Ele levanta seus filhos em seus braços de qualquer maneira. E nesse ato diário de desafio, Tobey Maguire encarna uma verdade compartilhada por milhões de pessoas que lutam contra a dor em silêncio. O corpo pode falhar, mas o espírito pode permanecer inabalável. A resistência, no final, se torna seu próprio tipo de heroísmo. Agora, de pé no topo de seus 50 anos, Tobey Maguire se encontra em um lugar que outrora duvidou que chegaria a tocar. É uma vida formada não pelo aplauso frenético ou pelo espetáculo vazio, mas pela moderação, pela intenção e por uma paz duramente conquistada que ele levou décadas para entender. E em algum lugar ao longo do longo caminho desde aqueles quartos emprestados de sua infância, até a estabilidade de hoje, sua vida se expandiu para uma abundância silenciosa, muito maior do que aquele menino de Santa Mônica poderia ter ousado imaginar. Seu patrimônio líquido, estimado entre 75 e 100 milhões de dólares, não é o resultado do excesso, do ego desmedido ou da indulgência típica de Hollywood. É o resultado da resistência. É o arco silencioso e inspirador de um menino que outrora dormiu em sofás alheios e que agora possui mais bens imobiliários do que todo o seu mundo infantil poderia ter sonhado. Sua fortuna não surgiu do privilégio nem de sobrenomes famosos, mas dos hematomas, das longas noites, de uma disciplina brutal e de uma coluna vertebral que o levou mais longe do que deveria ter feito. E nesse ascenso, há algo profundamente humano, profundamente admirável. Algo que nos lembra que a sobrevivência também pode ser um tipo de genialidade. Suas propriedades imobiliárias, por si só, se leem como um mapa de estabilidade reclamada. Ao longo dos anos, ele comprou, restaurou e vendeu casas em Brentwood, Beverly Hills, West Hollywood e nas cristas mais tranquilas das colinas de Los Angeles. Códigos postais que são pronunciados ao mesmo tempo que palavras como poder, legado e riqueza geracional. Uma de suas joias da coroa foi uma impressionante fazenda moderna em Brentwood. Paredes de vidro do chão ao teto, escadas flutuantes, interiores com painéis de nogueira e uma piscina infinita que se derramava para as vistas do cânion. Uma casa onde a luz da manhã se move através dos cômodos como um ser vivo. Outra propriedade em Beverly Hills, avaliada em mais de 13 milhões de dólares, contava com jardins esculpidos, pátios privados e detalhes arquitetônicos elaborados com a precisão de um homem que não constrói opulência, mas santuários. Em vários momentos, Tobey manteve silenciosamente 3, às vezes 4 propriedades de luxo ao mesmo tempo, comprando casas de médio porte, redesenhando-as e vendendo-as com o instinto frio e calculado de um investidor experiente. Para ele, a segurança nunca foi um conceito abstrato. Tem paredes, janelas, alicerces e portas. Essas mesmas portas que ele sonhava em fechar quando era um menino procurando um lugar que se sentisse próprio. E não são apenas as casas que marcam esta jornada. A vida de Tobey é pontuada pelo tipo de objetos que os homens que vêm do nada aprendem a valorizar profundamente. Não por vaidade, mas pela satisfação silenciosa da propriedade conquistada com esforço. Ele foi visto dirigindo modelos de alto desempenho de Porsche 911, Teslas e outros carros de luxo discretos, escolhidos por sua engenharia e artesanato, em vez de por seu brilho. Sua coleção de relógios, modesta, mas significativa, inclui peças da Patek Philippe, Rolex e Audemars Piguet. Relógios usados não para impressionar os outros, mas para lembrar a si mesmo que houve um tempo em que ele não podia pagar nem mesmo o aluguel atrasado. Agora, o tempo lhe pertence. Nada em sua riqueza é barulhento. Sua vida é curada, é intencional, quase meditativa. Ele se veste com simplicidade. Ele se move em silêncio.
Ele vive plenamente, mas sem a necessidade de declará-lo aos quatro ventos. Além da atuação, uma parte significativa de sua base financeira provém de investimentos inteligentes de longo prazo e de sua companhia de produção, Material Pictures. Os projetos que ele escolhe frequentemente são íntimos em vez de explosivos. Filmes que falam em voz baixa, mas deixam ecos. Ele investiu mais em bens imobiliários do que em excessos, mais em estabilidade do que em espetáculo. Tudo o que ele constrói agora é projetado não para que estranhos admirem, mas para que seus filhos herdem. Tobey Maguire, o homem que outrora fez o mundo prender a respiração, já não precisa voar entre arranha-céus para ser um herói. Sua maior façanha não foi derrotar vilões na tela, mas derrotar o destino que estava escrito para ele desde seu nascimento. E assim, sob o sol da Califórnia, em uma casa que finalmente é sua, o menino que estava sempre empacotando, finalmente desembalou suas malas para sempre. Essas mansões não são apenas troféus, são estruturas de tijolo, vidro e sabedoria financeira destinadas a uma única missão sagrada: dar a seus filhos a permanência que ele passou toda a sua juventude buscando desesperadamente. Em cada decisão de investimento, em cada contrato assinado, há um homem que lembra exatamente onde começou e que se recusa categoricamente a permitir que seus filhos comecem da mesma incerteza. E esses filhos, Ruby, nascida em 2006, e Otis, nascido em 2009, continuam sendo o centro silencioso de seu universo, ofuscando cada crédito cinematográfico e cada marco de bilheteria. Embora vivam principalmente com a mãe, Jennifer Meyer, Tobey é qualquer coisa, menos distante. Ele não é um pai de fim de semana. É o pai que chega sem fanfarra, o que se ajoelha para amarrar o cadarço de um sapato desamarrado, mesmo quando suas costas rígidas lhe enviam sinais de dor, o que se mistura entre a multidão de pais na escola simplesmente para estar presente. Na paternidade, ele encontrou o arco de redenção que nenhuma câmera jamais poderia capturar. Ele encontrou a oportunidade de dar a seus filhos o único presente que ansiou durante toda uma vida: certeza. Um lugar que se mantém. Um lar que não desaparece da noite para o dia. Sua filantropia reflete essa mesma devoção silenciosa. Tobey apoia organizações para o bem-estar infantil, a educação, a recuperação de vícios, um tema próximo à sua própria história, a ação climática e a segurança alimentar. Frequentemente, ele o faz escrevendo cheques substanciais, sem anexar seu nome, sem buscar comunicados de imprensa. Ele empresta peças de arte para leilões, comparece a jantares beneficentes privados e doa de maneiras que só são notadas por aqueles que se beneficiam diretamente. Tobey sempre entendeu a diferença entre ser visto e ser útil, e consistentemente escolhe o segundo. Hoje, sua vida se move a um ritmo mais suave, moldada por uma disciplina vegana, meditação, yoga e rotinas projetadas para proteger os espaços frágeis que o tempo e as dificuldades talharam dentro dele. Ele caminha pelas ruas de Brentwood com uma calma que surpreende aqueles que lembram o jovem ator tímido sobrecarregado pela fama. Seu círculo é intencionalmente pequeno. Jantares tranquilos com Leonardo DiCaprio, noites com amigos de confiança de toda a vida. Relacionamentos abordados com cautela silenciosa, mas com lealdade inabalável. Ele aparece em estreias com moderação. Escolhe seus papéis com intenção cirúrgica e já não persegue o holofote. Depois de tudo o que suportou, não lhe resta nada a provar. No entanto, por baixo dessa calma há o brilho inconfundível de um homem que sobreviveu a tempestades destinadas a quebrá-lo. Para milhões de pessoas, ele sempre será o Homem-Aranha delas. Não pelo traje apertado ou pelas acrobacias geradas por computador, mas porque ele tornou a vulnerabilidade heróica. Tobey Maguire não viveu uma vida perfeita. Ele viveu uma vida real. Uma vida moldada por quedas e recuperações, angústias e reparos, fracassos que lhe ensinaram ternura e vitórias que lhe ensinaram humildade.
Em algum lugar entre o menino à deriva com uma mala semi-aberta e o homem que agora possui fazendas pacíficas em Los Angeles, ele aprendeu a lição que o define. A paz não é algo que você encontra, é algo que você constrói, uma respiração e um dia de cada vez. Antes de terminar, compartilhe nos comentários o que Toby significou para sua juventude e qual de seus papéis ficou com você por mais tempo. E se você deseja a ele paz contínua, saúde e dias mais gentis, deixe um coração abaixo como sua homenagem silenciosa ao homem por trás da máscara. De parte de todos nós aqui, desejamos a você, querido espectador da Golden American Stars, uma vida cheia de paz, saúde, felicidade e o tipo de riqueza que não vem apenas do dinheiro, mas do significado. Que seus dias sejam suaves, suas noites descansadas e que sua história continue avançando com coragem.